Olá, meus amados. Hoje iniciaremos mais um texto. E o texto que nós iniciaremos hoje é em Provérbios capítulo 7, versículo de 1 a 27. Vamos fazer uma leitura breve para nós meditar um pouco nesse texto. Provérbios capítulo 7, versículo 1, ele fala assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-o na tábua do teu coração. A sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, das estrelas. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas pressas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falta de juízo, que passava pelas ruas junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. No versículo 12, foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou com face imprudente e lhe disse: Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro. Voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro. E como vai o insensato para o castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, estais atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não se deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmeras da morte. Senhor, peço sabedoria para interpretar sua palavra, os seus conselhos, as suas verdades, para que olhemos para esse mundo perigoso, a qual somos peregrinos no seu Filho amado, e também odiado pelo mundo que jaz no maligno. Pai, direcione a luz que há na tua palavra, para que novamente sejamos exercitados pelo seu Espírito Santo, para sermos sábios remindo o tempo, sendo luz para a sua glória. Importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Importa que sua palavra seja exposta, e não os pensamentos de homens corruptos, que mais querem se gloriar no seu Filho do que se humilhar. Importa que seu Filho seja exaltado. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu te peço no seu Filho amado, no Senhor Jesus Cristo, nos ensine, Pai. Amém. Jeremias 23:18 ele fala: Porque quem esteve no conselho do Senhor viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? O apóstolo João nos exorta os filhos, os pais e jovens sobre a vitória do Senhor Jesus na cruz e derrota de Satanás. Então não temos mais com que nos preocupar com o mundo e nem com as coisas do mundo, mas somente em fazer a vontade de Deus. Vamos ler um pouco esse texto que ele está exortando. 1 João 2, versículo 12 a 16. Ele fala assim: Filhinhos, escrevam-os, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pai, escrevam-os, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevam-os, porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem que o mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não ame o mundo. Entenda isso. Não se dedique para o mundo, mas se dedique para Deus. Pois tudo que esse mundo oferece não vem de Deus. Provérbios capítulo 7, versículo 1, ele fala: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Salomão nos exorta a guardar a palavra de Deus e esconder os mandamentos de Deus dentro de nós. Salomão começa de uma forma tremenda, como o apóstolo João, como se ele fosse o pai e nós os filhos. Portanto, Deus, o Pai, está falando a seus filhos. Devemos entender que a palavra de Deus não foi escrita para os ímpios, nem para o mundo, mas para os filhos de Deus. Então devemos observar que tudo que Deus fala é para seus filhos, e não para os outros, e não para o mundo. No versículo 2 ele fala: Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Assim como Deus chama Israel como a menina dos teus olhos, Deus também nos exorta a guardar os mandamentos dele para vivermos, e sua lei como a menina dos nossos olhos, chamando a nossa atenção. Assim como a virgem chama a atenção de um homem, ele enfatiza que sua lei deve também chamar nossa atenção. E por que tantas pessoas não querem viver os mandamentos de Deus hoje, nem sua lei? Mateus 5,17, o Senhor Jesus disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Estamos na época da graça ou da desgraça? Não sabeis que se não houvesse lei, jamais haveria direção para esse mundo? Observe toda a criação, tudo tem diretrizes, tudo tem um propósito, tudo segue leis. E sem leis, nada estaria no seu devido lugar. O Senhor Jesus fez por nós o que nós não conseguiríamos jamais fazer: cumprir a lei para ser salvo. Isso ninguém jamais conseguiu. Entenda isso, somente o Senhor Jesus. No versículo 3 de Provérbios capítulo 7, ele fala assim: Ata aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele fala: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista não queria pecar contra Deus. Até o salmista Davi, que foi o pai de Salomão, já fazia isso e ensinou seu filho a fazer isso também: guardar a palavra de Deus para não pecar contra Deus. As leis de Deus estão gravadas em nós de alguma forma, dando diretrizes do que é certo e errado. Todos os homens, desde cedo, quando nascem, já sabem o que é certo e errado, e por isso tem que ser ensinado a olhar e fazer sempre o correto desde cedo. No versículo 4 de Provérbios ele fala assim: Dize a sabedoria: Tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parente. Salomão nos exorta que a sabedoria tem que ser como a nossa família, que está ligada com laços de sangue, e nunca deixará de se desligar, porque o sangue corre em nossas veias e não se desfaz, apenas com nossa morte. Assim a sabedoria deve também estar ligada com o nosso corpo para sempre. No versículo 5 ele fala: Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Mais uma vez ele chama a atenção relacionando a mulher. Isso não quer dizer que é só para homens e está criticando as mulheres. Mas os dois, é uma aplicação que serve para os dois, tanto o homem como a mulher. Então nós temos que observar isso. O texto só vai nos direcionando a um conflito que provém de um relacionamento. E um relacionamento normal, onde tem um homem e uma mulher. Por isso o texto aplica para os dois, sem causar nenhum conflito de interpretação. Quem estava olhando pelas frestas da janela? Será que era Salomão? Veja como o texto começa a direcionar algo. Alguém estava observando alguém, como uma câmera. Parecia até uma visão panorâmica de um sujeito observando o outro. Mas não só observando, vamos chamar de espionar. Espionando para conseguir chegar à causa do problema do sujeito. No versículo 6 ele fala, repetindo: Porque da janela da minha casa olhando eu por minhas frestas. No versículo 7, vi entre os simples, descobri entre os moços, o moço falta de juízo. Alguém viu uma pessoa simples e moço, e que tinha um jeito meio desajuizado. A própria sabedoria convida as pessoas simples e desajuizadas
a fazerem algo em Provérbios, capítulo 9, versículo 4. Ele fala: quem é simples, volte para cá. Aos falsos de senso, ela diz. Não vou enfatizar sobre Provérbios 9, pois não convém aqui nesse momento. Quero apenas fazer uma exegese desse texto, sem muito ir para outros lugares da Bíblia. O propósito é fazer meus amados apegarem amor a estudar a palavra de Deus, pois eu mesmo já me perguntei muitas vezes, quando não entendi a palavra de Deus, como é estudar a palavra de Deus e ficar tão entediado? Eu sempre fiquei entediado quando não entendia, e quando eu via as pessoas explicarem, mas eu via que o texto não chegou à conclusão correta, eu também ficava entediado. A gente se entedia quando a palavra de Deus não está sendo exposta da maneira correta. Então nós, meus amados, nós não podemos se entediar quando nós estamos estudando ela verdadeiramente entendendo. O ser humano que é entediante e atrapalha a obra de Deus, muito mais do que o próprio diabo. No versículo 8 ele fala que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. O moço, além de ser simples, sem entendimento nenhum, provavelmente tinha pais que não ensinava a ele, preferia deixar os outros ensinar. E além de ser simples, ele não tinha juízo também, favorecendo o olhar de alguém fazer dele um alvo. Eclesiastes 4, versículo 15 fala: via todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar. Os nossos filhos serão nossos sucessores e ficarão em nosso lugar. Por isso, eles vão nos imitar. Portanto, se seu filho é simples e sem juízo, ele imitou alguém. E pode ser que você foi o maior exemplo dele. Então pare e pense antes de falar algo ou fazer. No versículo 9 de Provérbios, ele fala assim: no crepúsculo, à tarde do dia, a tenebrosa noite e na escuridão. O moço estava andando, em todas as horas do dia. A Bíblia é bem clara. De manhã, tarde, noite, de madrugada. O que esse moço estava fazendo? Trabalhando? Acho que trabalhando ele não estava. No versículo 10 ele fala: e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Será que era essa mulher que estava observando ele? Uma mulher viu ele e saiu ao encontro dele, e já bem provocante, com enfeites de prostituta e muita astúcia no seu coração. O que Satanás é? Mentiroso e astuto. Claramente a Bíblia ensina isso. E o que ele faz aí no texto? Vamos observar. A mulher já saiu com enfeites de prostituta, mas ela não era uma prostituta, mas estava já com o objetivo no seu coração. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Observe que o próprio texto já vai direcionando as concupiscências, tanto dos olhos como da carne. O moço viu a mulher e viu que ela estava com enfeite de prostituta. Então ele já na sua mente entendeu o estado que ele se encontrava, o ambiente e o clima da história. No versículo 11 de Provérbios, capítulo 7, ele fala: estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. A mulher não tinha um bom testemunho dos que estavam de fora. Ela vivia alvoroçada, não parava em sua casa os seus pés. Você gostaria de ter uma filha assim? Uma mulher assim seria uma boa esposa? No versículo 12, foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. Ele estava andando pelas ruas, em todos os cantos, parecia até que já procurava algo. Ela estava fazendo isso. No versículo 13, e chegou-se para ele e o beijou, com face impudente lhe disse. A mulher encontrou o moço e já fez uma face que só a mulher sabe fazer. Só a mulher sabe fazer esse tipo de face. É coisa de mulher. Deus deu esse dom para as mulheres. No versículo 14, ele fala assim: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje eu paguei os meus votos. Olha só o que essa mulher está dizendo. Ela disse, sacrifícios pacíficos tenho comigo. Falando para o moço: hoje paguei os meus votos. Levítico capítulo 7, versículo 29, fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor, do seu sacrifício pacífico.
Sabemos na Bíblia que os sacrifícios pacíficos pertenciam a Deus. Então, parafraseando o que essa mulher está dizendo, eu peguei todos os meus votos, paguei, eu paguei os meus votos com Deus. Hoje, por isso eu te achei, ou seja, como eu paguei meus votos com Deus, Ele está me abençoando e eu achei você. Ela pagou os votos com Deus e Deus abençoou ela, e por isso que ela achou o rapaz. Deus abençoa o adultério em algum lugar da Bíblia? Deus já fez isso em algum lugar da Bíblia? O adultério é abençoado por Deus? Versículo 15, olha a astúcia do coração desse texto e dessa mulher. Versículo 15, por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Aqui ela enfatiza sobre Deus ter abençoado ela por achar o rapaz, quando usa a expressão, por isso saí ao teu encontro. Eu paguei os meus votos com Deus, veja bem, eu paguei os meus votos com Deus, rapaz, moço, e eu te achei. Por isso que eu te achei. Deus me abençoou, eu achei você. Olha o que essa mulher está fazendo. O seu filho vai no mundo, encontra uma moça que não segue os padrões de Deus, e ele diz, pai, Deus me abençoou, por isso achei essa moça. Ou sua filha acha um rapaz que não tem bom testemunho e diz que Deus abençoou ela. Deus abençoou mesmo? Você vai no mundo procurar um esposo ou esposa e diz que é Deus que está te abençoando. É Deus que te abençoou? Será que nós também não caímos na mesma cilada, mas de forma diferente? O que esse texto está transmitindo? É um conflito, mas existem outros conflitos que nós caímos e que se aplica exatamente para o que esse texto está dizendo. Não coloque Deus como autor da sua concupiscência, da sua carne. Inclusive você vê o mundo mostrando isso, com astúcia. O pastor ladrão, ele rouba o dízimo e ele gasta com a ambição da carne dele e ele fala, Deus me abençoou, por isso que eu estou rico. A igreja traz o mundo para dentro da igreja para encher a igreja de pessoas e fala, é Deus que está abençoando. Deus está abençoando. Olha o conflito. Veja bem como cai certinho. O cantor famoso que canta a música do mundo, mas música que atrai a carne, que faz a carne ofende até a própria criação de Deus, e ele fala assim, é Deus que está me abençoando. Deus me deu esse dom, e por isso que eu estou cantando e fazendo sucesso. Em todas as formas da nossa vida, esse texto pode ser aplicado. É só os irmãos ter sabedoria e observar. No versículo 17, no versículo 16, ela fala assim, já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito, coisa boa. E como Deus abençoou ela, a mulher, por ela ter pagado os votos com ele, ela também já preparou a lua de mel dos dois, antevendo isso. Veja bem como esse texto é astuto, como essa mulher é astuta. Deus abençoou ela, ela preparou a cama, ela preparou a lua de mel dos dois, porque ela pagou os votos com Deus, e Deus estava abençoando aquele matrimônio, que não era um matrimônio, era um adultério. No versículo 17 ela fala, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. A lua de mel dos dois vai ser melhor lua de mel programada, pois Deus que abençoou. Assim a mulher afirma. Amados, observe, medite nesse texto. No versículo 18, vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores. A mulher usou agora a concupiscência da carne, como Satanás usou na tentação no deserto, quando tentou o Senhor Jesus, quando ele padecia de fome na sua carne, a transformar as pedras em pão. Imagine a carne desse moço, simples, sem juízo, e com tudo preparado para ele satisfazer o desejo que sua carne tanto deseja fazer. No versículo 19, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. A mulher agora enlaça ele com as cordas para o pecado ser consumado, pois ela diz que seu marido não estava em casa. No versículo 20, levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Aperta ainda mais as cordas quando diz que o marido dela levou um saquetel de dinheiro.
Não sabemos o que esse saquetel de dinheiro está relacionado, mas a Bíblia nos enche de luz para essa interpretação, pois ambas vai trazer a verdade do texto sem distorção. A primeira é que o saquetel de dinheiro pode estar relacionado com ofertas. Então o marido dela pegou a oferta dos votos dele, que era para Deus, e foi gastar com as meretrizes. Olha a astúcia dessa mulher. A segunda é que ele levou um saquetel de dinheiro das despesas da casa ou das despesas dele e foi gastar com as meretrizes. Olha a astúcia da mulher. A mulher ainda enfatiza ao moço que ela sabia até o dia que o marido dela ia voltar, por isso ele não precisava se preocupar. Se coloca no lugar desse moço. Qual a imagem que vem logo na sua mente? A mulher diz para você que o marido dela não é um bom marido, pois ele viajava e gastava dinheiro com as meretrizes, inclusive o dinheiro dos votos, ou o dinheiro das despesas dele, ou das despesas de casa, das despesas pessoais dos dois. O que você pensaria? Será que precisaria de tanto assim para vir logo à mente esse moço realmente, para vir logo à mente desse moço que realmente o marido dela não merece ela? E por isso Deus estava abençoando aquele adultério? E nós? Não caímos na mesma cilada, mas de forma diferente, pois o adultério se consumou, mas de forma diferente? A grama do vizinho é mais verde. A esposa olha para a vida do vizinho e pensa que se fosse esposa dele, sua vida seria melhor. O marido olha para outra mulher e pensa que aquela mulher seria melhor que sua esposa, etc. Não vou entrar nos detalhes. João capítulo 15, versículo 10. E se consumado o divórcio, ambos se difamam com palavras torpes. Eu explicando um pouquinho aqui o texto. Quando o divórcio é consumado, nós vemos na Bíblia, nós vemos pelo esse conselho da Bíblia, inclusive com os testemunhos que nós temos no mundo, que acontece? Os dois se difamam, os dois se difamam, os dois falam coisas que vai trazer à luz coisas ruins de ambas as partes. É a mesma coisa que a mulher fez aqui. Jesus ensina no capítulo de João, capítulo 15, versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Se o divórcio é consumado, os dois se difamam. Eles não permanecem no amor um do outro. Os dois trazem à memória coisas ruins de ambas as partes. É um conflito, como essa mulher está trazendo um conflito para o rapaz, para o moço, entender que o marido dela não merecia ela. No versículo 21, ele fala assim: assim o seduziu com palavras muito suaves. Olha só, o texto próprio já diz. E o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. A mulher o persuadiu, ela trouxe à luz muitas coisas que o rapaz olhou para ela e disse: é verdade. No versículo 22 ele fala assim: e logo segue, o rapaz seguindo a mulher, como o boi que vai para o matadouro. Ó, o conflito que o texto já traz. E como vai o insensato para o castigo das prisões. Existem consequências. É o pecado, é o adultério. No 23, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 15 e 16. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado consumado, sendo consumado, gera a morte. Inclusive ele exorta: não erreis, meus amados irmãos. Versículo 24. Agora, pois, filhos, dai-nos ouvidos, e estais atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para o caminho dela, o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos porque por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmeras da morte. Foi uma mulher que matou tantas pessoas assim? Vamos observar um texto em Apocalipse capítulo 17, versículo 3 a 8. Elevou-me um espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta, de cor de escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio,
das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração, e o anjo me disse: Por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher, e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir ao abismo, e do abismo irá a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes estão escritos no livro da vida, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Veja que a besta é representada por uma mulher. Veja que a Babilônia é representada por uma mulher. Israel é representado por uma mulher. Então nós devemos observar que Satanás também pode ser representado por uma mulher. A mulher de Apocalipse também pode simbolizar o diabo. Capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 5 de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele nos exorta falando: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quanta sabedoria nesse texto! E por que aprendemos tão pouco? Deus nos aconselha tanto e não podemos aproveitar desses conselhos poderosos que vai dirigir toda a nossa vida, porque os homens pensam que em livros de autoajuda vão achar mais sabedoria que na Bíblia. Eclesiastes capítulo 12, versículo 12. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne. Tantos pensamentos humanos e pouca sabedoria de Deus. Deus pergunta: quem é este que escurece os conselhos com palavras sem conhecimento? Jó, capítulo 38, 2. Os amigos de Jó escureceu o conselho quando eles precisavam aconselhar o seu amigo que tanto precisava ser consolado. Então Deus responde. Deus pergunta: quem é este que escurece os conselhos com palavras sem conhecimento? Jó 38, 2. Deus vai responder: meu é o conselho, a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Provérbios 8, versículo 14. Oremos. Senhor, ouve, Senhor, a ti clamo. Até quando, Senhor? Até quando deixará o homem escurecer a sua palavra? Com palavras, Senhor, sem conhecimento. O Senhor distribuiu dons, mas só se vê pregadores em igrejas. E são poucos os outros dons se manifestando. O seu servo Paulo ensinou para cada um procurar com zelo o seu dom. Mas que zelo é esse, Senhor? Estamos sendo zelosos? Se eu que sou homem vejo isso, me enfado. Quanto mais o Senhor que é Deus. Deus tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O diabo não é sábio, Senhor. O homem que é corrupto. O seu coração se inclina para a vaidade. Sempre. Por isso louvo o Senhor por essa tão grande salvação que temos no Senhor Jesus Cristo. Amém.